Bom, galera, então vamos lá agora para a segunda parte, né? Que é falar exatamente da polêmica que principalmente a parte 2 aí causou, né? Por conta de algo chamado preconceito velado, tá? O que é esse preconceito velado? Esse preconceito velado é um preconceito, digamos, estrutural, tá? Aquele preconceito que a pessoa não aceita que tem. É basicamente o preconceito que todos nós temos, né? Sabe aquele momento que você está de noite, está lá andando na rua, de um lado da rua tem uma pessoa branca, do outro tem a pessoa negra, aí você, ó, então eu vou pro lado da pessoa branca, só que sem perceber. Ou quando você tem aquele pensamento, você está jogando videogame, futebol, aí o cara, você aperta para ele chutar, ele chuta fraco, você fala, chuta que nem homem, né? Isso é preconceito velado, né? Aquele preconceito que em alguns pontos é tão banal que a gente não percebe, ou que não é banal também, muitas vezes ele não é banal, mas ele já está tão intrínseco em nós que nós não percebemos ele ocorrendo. Isso é o que nós chamamos de preconceito velado, tá? Que tem que estar, nós temos que estar em desconstrução disso o tempo todo. E esse preconceito velado acontece inúmeras vezes nesse jogo, nas pessoas. Por quê? O universo gamer, ele ainda é muito preconceituoso. Principalmente estruturado aqui, ó, no preconceito velado. Mas ainda é um universo muito preconceituoso em diversos pontos. E aí o jogo tem alguns pontos específicos que mexe com o emocional da pessoa. Tá? Esse jogo é tão fantástico por isso. Ele mexe o tempo todo com o emocional da pessoa. E quando ele está mexendo nesse emocional, ele aponta esses pontos de preconceito aí, que aí acaba pegando essas pessoas nesse pulo, digamos assim, né? Então, por exemplo, dois pontos que existem no jogo. Em um momento do jogo, a Ellie, né, a personagem principal, dá um amasso bem forte na menina que até então ela não estava namorando ainda, né? Elas estavam tendo algo, um lance. Aí ela dá um amasso e aí corta a cena. Um beijão lá, tal, corta a cena. Quando volta, elas estão de camiseta e calcinha. Então dá a entender que elas tiveram uma relação sexual. Tá? Em contrapartida, lá pro meio do jogo, quando você já está jogando com a Abby, ela também tem ali um lance, né? Um amasso com o ex-namorado, né? Que eles ainda tinham alguma coisa, um clima. Só que aí, no caso deles, no caso da Ellie, deu a entender. No caso da Abby, no jogo mostra, é até absurdo isso, mas no jogo mostra o Owen e a Abby começando a relação sexual, né? Ele tirando a roupa dela, mostra os peitos dela, mostra como se fosse um filme, literalmente, tá? Quando você pega o porquê as pessoas não gostaram do jogo, a relação da Abby com o Owen nunca está em pauta. Mas a relação da Ellie com a namorada, e essa cena específica, que não mostra nada, a não ser um beijo entre as duas, sempre está em pauta. Então, peraí, o problema é uma cena de romance, é uma cena mais forte, né? O jogo é mais de 18 anos, ou é a homossexualidade da Ellie, né? É o primeiro ponto. Outro ponto, tá? Que é importante pegar, que muita gente falou. A Abby, né? Uma mulher extremamente forte. Ela representa muito do Joel, né? Ela é uma nova representação do Joel, de certa forma, dentro desse novo jogo. Tanto é a relação dela com o outro Serafita, né? Que eu até esqueci o nome, o Lev, né? Até a relação dela com o Lev lembra muito o que o Joel teve com a Ellie no primeiro jogo. E podem ver que ela é estupidamente forte, né? E aí o que a maioria do pessoal começou a se atentar? É impossível uma mulher ter essa força física num universo pós-apocalíptico, né? No universo distópico, com o tempo que ela teria para malhar e sem ter acesso à alimentação específica que esse corpo exigiria. Isso tá certo, tá, galera? Deixar bem claro, isso tá certo. Mas, de novo, lembra que eu falei lá no outro vídeo, conveniências de roteiro? Será que é realmente o fato de não ser possível a Abby ter esse corpo
que está incomodando, ou é o fato dela ser tão, né, em termos em inglês aí, tão badass, né, tão ferrada, tão monstruosa e pegar o pessoal na porrada de um jeito que nem o Joel muitas vezes conseguia fazer. O que será que realmente está incomodando? Porque conveniências de roteiro tem um monte. Por exemplo, o Joel, né, ser carregado pela Ellie lá, que salvou a vida dele naquele momento e tal, não tem problemas. O Joel não ser ferido, não tomar um arranhão de uma enxurrada de tiros que um soldado deu no início do jogo, não tem problema. O Joel matar 50 soldados sozinho, não tem problema. Agora, não, ela ter esse corpo aí não seria possível não, não dava pra ter não. Sem falar que no jogo tem um tipo de personagem que são os brutos, que são caras grandes e fortes, que também não teriam condição de ter aquele corpo no jogo. Mas isso também não é problema. O problema é o roteiro da Abby ser tão forte. Né? Conveniências de roteiro temos o tempo todo. Mas o que incomodou, principalmente, foi a Abby ser uma mulher forte. E mais, ela é uma mulher forte, mas ela é tão humanizada no jogo, porque ela tem os problemas dela. Por exemplo, ela morre de medo de altura, ela tem as inseguranças dela. Mas ela encara esses medos, né? E ela encara tudo. Então ela é, por mais que ela tenha os medos, tenha as inseguranças dela, ela é extremamente corajosa e extremamente determinada naquilo que ela faz. E aí, muita gente fala sobre o jogo, sobre lacração, né? Que é outro termo que está muito relacionado aí com a parte do preconceito velado. O Levi, que eu falei para vocês, ele é de uma sociedade, né, extremamente religiosa, que são os serafitas, que vem justamente do nome serafim, anjo, etc. E uma da forma deles se colocarem, né, se igualarem a todos, é a aparência deles não ser algo que... eles não serem julgados pela aparência com relação ao outro. Um tem melhor aparência que o outro, um ser mais bonito que o outro. Então eles pegam, em determinados rituais, quando eles chegam em determinada idade, eles mutilam o rosto deles. Que é por isso que os lobos, né, a facção da Abby originalmente no jogo, chamam eles de cicatrizes, porque eles têm o rosto coberto de cicatrizes. O Levi, né, na verdade, é uma menina. Né? Ele é um personagem trans no universo de The Last of Us 2. E a irmã dele era uma soldada, e ele, até então ainda ela, queria ser um soldado também, uma soldada também. Só que quem determinava o que cada um naquela facção religiosa ia ser eram os anciões. E tudo isso era dito pela palavra dela, que foi uma mulher que começou tudo isso daí e que foi martirizada porque o líder dos lobos aprisionou, torturou e matou ela. Então essa mulher, ela seria a grande profeta desses serafitas e é tudo baseado na palavra dela. E aí os anciões pegaram a Levi, né, o Levi, até então Lily, que era o nome dele, enquanto ainda menina, e falaram, ó Lily, você não vai ser soldado que nem você quer não. Você vai ser esposa de um dos nossos anciões mais importantes. Né? Aí a Lily, né, ela, nesse momento, porque até então, eu não me sinto uma mulher, eu não me sinto uma menina. Mas tá, na minha sociedade, eu tenho que seguir o meu papel. Porém, se eu conseguir ser soldado, pelo menos, tá tudo certo. Era esse o pensamento dela naquele momento. Quando falam que o destino dela é ser uma esposa, aí ela se revolta, raspa a cabeça, que era algo que só os homens podiam fazer nos serafitas, e ela começa a ser perseguida mortalmente, tá? Os serafitas querem matar a Lily, que agora adotou o nome Levi, e adotou essa identidade masculina. Não tem mais Lily, Lily morreu, agora eu sou o Levi, né? E a irmã dele, né, agora nesse caso, começa a tratar ele como um Levi. A Abby, quando fica sabendo do que aconteceu, né, que a Lily se tornou Levi, em momento algum pensa na vida que o Levi tinha enquanto ainda era Lily. É Levi, que é algo que está muito intrínseco na nossa sociedade, né, essa adaptação, esse entendimento, né, da pessoa, não, você é mulher, não importa se você se sente homem, você nasceu mulher.
E a gente sabe que não é bem assim que as coisas realmente funcionam, né? Você não pode falar que a pessoa não é o que ela se sente, cara. Você é doente se você pensa dessa forma, né? Se a pessoa se sente uma coisa, é porque ela sente, é o sentimento dela. Você não tem nada a ver com isso. Mas o jogo retrata isso, né? Ele se sente era a Lily, começou a se sentir não Lily, né? E aí alguma coisa causa uma revolta geral, que aí ela adota, se torna realmente o Lev e começa a agir como tal. Tem uma atitude masculina aqui dentro da facção dela lá, que é raspar a cabeça, e começa a ser produzido. Os Serafitas, em momento algum, chamam ele de Lev, tá? É Lily o tempo todo. Quando os Serafitas encontram Lev, você só vê eles chamando ele de Lily. E eles começam a perseguir tanto ele quanto a irmã dele, que tentou fugir com ele, né? Dar uma boa vida a ele, porque lá dentro dos Serafitas ele iria morrer. Começam os dois serem perseguidos mortalmente. Simplesmente porque ele se sente leve. Tá? É simples assim. Então, quando o jogo adota isso, o pessoal fala que o jogo tentou lacrar. Não, o jogo colocou uma situação que já ocorre hoje e mostra que, cara, numa sociedade dessa, isso não deixaria de ocorrer. É simples assim. E aí, quando a gente analisa que as pessoas estão muito preocupadas em saber, em discutir se o Tami é pai ou é mãe, cara, eu tenho muito mais coisa da minha vida para fazer do que discutir se o Tami é pai ou mãe. O Tami é pai? Ele se julga pai? Ele se acha pai? Ele é pai! Eu não tenho nada a ver com o que ele se sente com a vida dele, ponto. A partir do momento que nós aprendermos isso, o preconceito velado começa a ser desconstruído. Mas é um processo que provavelmente vai demorar a vida inteira, tá? Mas uma das polêmicas é justamente essa. A Abby é muito forte, tá? Tem tanta conveniência de roteiro, a Abby ser forte que te realmente atrapalhou a experiência do jogo. O Lev ter sido Lily, que realmente atrapalhou a experiência do jogo. Aí muita gente fala, não, é o Joel não ter tido uma morte honrosa. Ele foi um herói. Ele não foi um herói, tá? E o universo de The Last of Us deixa isso bem claro. Pensa, vamos analisar do ponto de vista da Abby, tá? A Abby, toda a facção que ela fazia parte, que são os vagalumes, inclusive um dos líderes, o pai dela, tentava salvar a humanidade criando uma cura. Infelizmente, para essa cura, a Ellie teria que morrer, tá? É problema? É um problema, mas estamos numa sociedade pós-apocalíptica e a morte da Ellie iria salvar todo o resto dos sobreviventes. Eles não precisariam mais se preocupar em tomar uma mordida ou usar máscara com esporos, ia facilitar muito a vida de todo mundo e talvez pudesse até curar quem já estava infectado. Era uma possibilidade. Então salvaria aí milhões, milhares de pessoas. Infelizmente a Ellie morreria para isso. O que o Joel faz? Não. Vou matar geral, matou centenas lá de pessoas para salvar a Ellie, que nem queria ser salva. Deixando isso bem claro. Então quem é o vilão da história? É o pai da Abby que queria, infelizmente, seria necessário sacrificar uma vida para salvar a humanidade? Ou o Joel, que de certa forma sacrificou a humanidade para salvar uma vida? É até complexo falar isso, porque entramos numa questão totalmente filosófica, né? Mas falar que o Joel é um herói, não é, né? E aí, pensando em tudo que o Joel já fez de errado na vida, que o jogo deixa isso bem claro, tanto o primeiro quanto o segundo, o Joel ele não é um herói. Não existem heróis. Tá simplesmente todo mundo tentando sobreviver nessa jossa, né? E tendo atitudes boas e atitudes bastante questionáveis para tal, porque o principal é sobreviver. Então o Joel não merecia uma morte heróica. E isso os produtores deixam bem claro, porque ele não era um herói. Ele era um herói do ponto de vista que nós analisamos no primeiro jogo. Mas quando você analisa o segundo, depois que você mata geral com a Ellie no segundo jogo, e você começa a ver tudo da perspectiva da Abby, e como as pessoas eram, como era o relacionamento, que elas eram pessoas normais, cara, dá um peso no coração. Se você jogar o jogo direito, né? Dá um peso no coração que é algo absurdo. O jogo mexe com o seu sentimento, mexe com essa sua questão o tempo todo. Principalmente se você realmente
se permitir emergir na história, né? Submergir na história, entrar ali no mundo de The Last of Us. Então, olha só, o problema da Abby não são os músculos, não é a conveniência de roteiro, é o machismo das pessoas que estão agindo no jogo. O problema não é ter um relacionamento da Ellie com a Dina, que era a namorada dela. O problema é a homossexualidade da Ellie, infelizmente, é isso. O problema não é o Joel morrer. O Joel morreu e não foi de uma forma heróica, foi de uma forma besta. Ele era um sobrevivente. Ele era um sobrevivente que estava numa sociedade pacífica e que provavelmente já tinha ajudado inúmeras pessoas na mesma situação. Mas ninguém pensa nisso. O que a pessoa pensa é, o Joel, né, como eu falei no outro vídeo, o exemplo de macho alfa, não sobreviveu. Então o problema foi simplesmente não ter sobrevivido. A forma que ele morreu dificilmente faria alguma diferença para o que as pessoas realmente queriam desse jogo. E que os produtores não estavam preocupados, porque eles tinham uma história para contar e o nosso emocional para mexer de diversas formas, tá? Então o que acontece? O jogo está diretamente ligado a esse racismo velado. E uma coisa interessante, eu vi algum youtuber que jogou esse jogo dando a opinião dele, e nos comentários ele fala, o fato de eu não ter gostado de como abordaram a homossexualidade da Ellie não faz de mim homofóbico. E aí eu falei isso para algumas pessoas do meu círculo mais íntimo, né? Então, faz sim. É importante você saber que faz. É uma homofobia velada, tá? É estrutural. É algo que tem que ser desconstruído. Mas isso já configura homofobia. Porque se a mesma situação fosse com um homem e uma mulher, um casal hétero, isso não influenciaria em nada a sua experiência no jogo. Mas o fato de ser a Ellie homossexual, lésbica, com a sua namorada, isso afetou o jogo. Isso é preconceito velado, galera. O jogo trabalha com isso o tempo todo e são todos os pontos que tem algo relacionado a esse preconceito velado que as pessoas apontam como problema da história do jogo. Não, eu odiei a história do jogo. Por quê? Cara, aquele negócio da Ellie com a Dina não tem nada a ver. O tempo todo o jogo mostra esse relacionamento delas. Tá, vamos pensar. Duas pessoas se gostam. Uma pessoa está numa cruzada pessoal, né? Ela está viajando há meses já, porque ela saiu de um ponto, né, e foi para outro, e isso demorou meses para acontecer, embora no jogo foi assim, mas ele demonstra que isso demorou meses. Ela está viajando meses com essa pessoa, ela ama essa pessoa, e ela vai ser um relacionamento normal, como se fossem dois desconhecidos? É óbvio que não. É óbvio que quando um sofrer, o outro vai sentir esse sofrimento. É óbvio que quando um estiver saindo do caminho, o outro vai tentar botar ele no caminho que ele julga certo, né? Quando você não consegue ver uma pessoa que você gosta triste e não fala, nossa, o que está acontecendo? Só que o fato de ter sido a Ellie e a Dina, duas mulheres, incomodou. O fato não foi o relacionamento entre as duas ser abordado. É o fato de serem duas, né? Porque esse tempo todo fala do relacionamento da Abby, só que da Abby, o pessoal não fala do relacionamento dela com o Owen. Não fala que o Owen traiu a namorada atual para ficar com a Abby. Ninguém coloca esses pontos. O que é colocado na questão da Abby é ela ser extremamente forte e ela ter matado o Joel. É esse o ponto que ninguém coloca, que ninguém consegue considerar, porque o Joel é um macho alfa. Como uma mulher mata o meu herói, né? Só que isso está tão intrínseco, está tão aprofundado na pessoa que elas não conseguem notar. Isso é preconceito velado. E foi isso que causou tanto problema e tanta polêmica com relação a esse jogo. Os críticos deram a nota máxima do jogo. Poucos jogos tiveram. Se analisar todos os jogos, né, a nota de todos os jogos, de todas as plataformas, de todas as críticas, de todas as mídias, de todos os críticos em si, se eu não me engano, esse foi o jogo que teve mais nota até que God of War, o novo. Foi o jogo que teve maior nota de todos. Claro que teve, em uma mídia, algum jogo teve mais nota que ele, mas se você pegar a média de todas, ele foi o que teve maior. Só que no Metacritic, os fãs deram a menor nota possível para ele. Deram 3, deram 2, né? De 10, tá? Não de 5, de 10.
baixando a nota com relação aos fãs. Por quê? O universo gamer. As pessoas têm esse preconceito, o jogo mexe com esse sentimento e mexe com esse preconceito. E quando a gente mexe em alguma ferida, geralmente dói, né? As pessoas não gostam. E aí, esse é o motivo da galera não ter gostado. A história do jogo é perfeita. Eu aconselho você, né? Se você tiver, porque o jogo é mais de 18 anos. Se o pai de vocês permitir que vocês joguem esse jogo sendo mais para mais de 18 anos, eu aconselho muito vocês a jogarem. Porque tem muitas questões sociais e filosóficas envolvidas nesse jogo, no meio de toda a sanguinolência, né? Que ele também retrata, além de gráficos, gameplay, que é tudo fantástico. Então, toda essa questão aqui social que está acontecendo na nossa sociedade. Vamos falar de coisas rápidas, simples, que aconteceram esses dias. O caso do motoboy, racismo e preconceito social. O cara, talvez, se você perguntar para ele, ele vai falar, eu não sou racista. Eu até tenho amigos negros. Isso é preconceito velado. Só que na hora que uma situação incomodou ele, a primeira coisa que ele foi é, ó, você tem inveja disso aqui. Mano, se eu fosse o cara, eu falava, eu tenho inveja de ficar vermelho na praia, eu prefiro a minha cor. Porque eu sou tão branco, talvez, quanto aquele cara, e, mano, como é ruim ficar na praia todo queimado. Né? O que a minha cor me faz ser melhor do que o outro? Isso é ridículo. Mas até hoje tem pessoas que se apegam a isso. O caso do motoboy lá que aconteceu, exatamente essa questão. Né? O caso da menina de 10 anos, cara, as pessoas dão muito mais foco em uma menina de 10 anos abortar, né, na questão do aborto ser legal ou não vamos entrar nesse mérito aqui nesse momento, do que no cara que estuprou ela a vida inteira, mano. 4 anos de abuso. E as pessoas estão preocupadas em, não, mas, pô, é um crime, não, a menina não deveria abortar. Eu vi casos na internet que falaram, não, o que acontece é que essa menina tinha uma vida sexual ativa há 4 anos. Ela é uma criança! Mesmo que fosse sobre que ela tivesse de alguma forma, que eu não consigo nem imaginar que exista, consentido, ela não tem maturidade para dar tal consentimento. Mesmo se o cara tivesse perguntado, ó, vamos transar, e ela te tenha falado sim, é estupro, porque ela não tem maturidade, ela não tem idade para esse consentimento. Muito menos corpo, maturidade física. Isso não existe, tá? Então, falar que ela tinha uma vida sexual ativa há 4 anos, quem falou isso é doente mental, tá? E por incrível que pareça, galera, a gente fala, esse foi um homem. Não, foi uma mulher, tá? A questão é essa, tá? O preconceito velado, ele tá tão instituído na gente que existem negros que são racistas, existem gays que são homofóbicos e existem mulheres que são machistas. Não existe preconceito reverso, tá? Eu também é outra coisa que eu não quero entrar no mérito nesse vídeo, porque se alguém me chamar, você parece um leite, isso não vai me prejudicar em nada. Alguém me chamar de leitoso não vai fazer eu perder o meu emprego. Alguém me chamar de leitoso não vai interferir no meu íntimo. Agora, quando eu falo para um nego que ele é um macaco, por exemplo, que é o que mais acontece, né? Campos de futebol, a galera joga banana para os caras, o que é ridículo. Isso afeta. Porque os negros eles foram inferiorizados justamente por serem negros, por terem outra cor de pele. E isso foi a base da nossa sociedade brasileira. Né? Se você pegar a época da escravidão até a Lei Áurea ser assinada, e até depois da Lei Áurea ser assinada, a diferenciação por causa da pele não é porque eu sou branco eu sou inferior, é porque eu sou negro eu sou inferior. Então, isso sim é racismo. O preconceito, atualmente, nós não podemos usar o significado etimológico da palavra. Uma palavra bonita, hein? Que é a palavra pré-conceito, o conceito anterior, algo que você está fazendo sem conhecer os devidos fatos. Nós não podemos usar mais, quando falamos de preconceito velado e preconceito escancarado, essa questão etimológica da palavra. Nós temos que usar a questão social, filosófica, né? Sociológica que ela adquiriu, que é o quê? O racismo, a homofobia, o machismo, tá? E isso não tem reverso. Uma mulher chegar para um homem e falar, você é um cachorro, o cara fala, sou mesmo, pego geral. Para ele é bom. Se você falar para uma mulher que ela é cachorro, que ela é galinha, isso nunca vai ser direcionado a algo bom,
sempre vai ser algo ruim, tá? Porque não existe machismo reverso. O feminismo fala de igualdade. E o feminismo, por mais que ele talvez tente ser um machismo reverso, ele nunca vai conseguir, né? Porque desde a pré-história, o homem coloca-se dominantemente pelo seu porte físico com relação à mulher. E isso não é algo que em 2 anos a gente vai desconstruir. É algo que exige toda a nossa participação e conscientização. Saber que não existe esse preconceito reverso, tá? Não existe. E nos desconstruir o tempo todo pensando nesse racismo, nessa homofobia, nesse machismo velado, principalmente. O escancarado já deveria ter terminado, né? Já devíamos ter... A nossa sociedade já devia estar avançada o suficiente para isso. Mas não está. Então, tanto escancarado quanto velado tem que ser uma desconstrução. O tempo todo isso tem que acontecer. E o que esse jogo, toda a história, tudo o que eu falei nesses 2 vídeos, mostrou é que nós ainda estamos bem longe disso, tá bom? Então eu queria muito conscientizar vocês a partir de um jogo, principalmente para a galera que gosta bastante disso, tá? Eu queria conscientizar muito vocês com relação a isso. Esse preconceito velado que existe na nossa sociedade, tá bom? Então o vídeo sobre o The Last of Us são esses. O último vídeo, o próximo, eu vou falar da atividade, tá? Eu vou explicar como vocês vão fazer essa atividade em cima desse preconceito velado, trabalhando com a nossa matéria de Química e Física, tá bom? Então, é isso. Terminamos no próximo vídeo.